começar. Então, boa noite, gente. Acho que todo mundo que está aqui na aula já me conhece, mas eu sou a Gislaine, residente do primeiro ano de terapia intensiva aqui no Mater Dei. E eu vou falar sobre o artigo da Prozeva sobre a posição de prona no paciente em síndrome da angústia respiratória aguda. Esse é um artigo de 2013, que ele é a base de todo o protocolo de prona atualmente, ele que guia a principal evidência para esse procedimento. E é o tratamento quase que final dos pacientes com SARA. Tem outras opções também, com ECMO, mas desconsiderando ele, é um dos últimos passos que a gente tem aí para o paciente em SARA. As minhas referências foram para o artigo, as diretrizes da AMIB de 2023, com o protocolo clínico de respiração invasiva. Eu pensei que a aula da Melissa ia vir antes, então eu não expliquei muito sobre SARA, só trouxe um pouco dos novos do início do tratamento, o passo a passo que vai fazer a gente levar até o protocolo de prona. E a gente tem a atualização agora de 2023 no diagnóstico da SARA, das definições, que teve a inclusão do KNAF, então a gente, além da paciente intubada, a gente vai considerar o paciente que está em KNAF também, mas principalmente para o paciente em SARA leve, né? A validação da oximetria como um dos critérios para calcular essa relação, não só a PF, né, que é a PaO2, mas essa tração O2 pelo oxímetro, o valor vai ser um pouco diferente, 315, enquanto a relação PF menor do que 300. Lembrando que para a saturação de oxigênio, ela tem que ser menor do que 97 para ter uma significância aí nesses valores. E a inclusão também do POCUS, o ultrassom, com a presença de linhas B em consolidação para além da opacidade bilateral vista na radiografia e na tomografia de tórax. Da classificação da SARA, a gente tem a SARA leve, com a relação PF entre 300 e 200, e nessa relação de saturação e FO2 de 315 a 235, isso no KNAF também, os pacientes não intubados, vão ser valores parecidos. A SARA moderada entre 100 e 200 e a SARA grave com relação PF abaixo de 100. Lembrando que a síndrome da angústia respiratória aguda, então, os fatores de risco, agudização da doença de base, os novos eventos dessa síndrome têm uma temporalidade menor do que uma semana, isso foi mantido como critério de base da SARA. No tratamento da SARA, a ventilação ela é igual à ventilação protetora, isso vai ser o primeiro ponto de atenção no tratamento da paciente intubado, até porque é um paciente que ele vai ficar intubado por muito tempo, não necessariamente a hipóxia vai ser um mecanismo de morte desse paciente, na maioria dos casos é a falência múltipla de órgãos, então a gente precisa se atentar a essa ventilação protetora com volume corrente baixo, pressão de Plato menor ou igual a 30, e esse drive pressure menor ou igual a 15, aplicável a todas as categorias para minimizar injúrias pelo ventilador. Volume corrente alto, a gente pode ter complicações como excesso de oxigênio, que pode ter atelectasia, formação de radicais livres e tudo mais. Então, a gente precisa limitar esse volume. A primeira coisa que a gente faz é calcular o peso desse paciente em relação a uma fórmula diferente para homens e para mulheres, para ter o peso predito, e calcular esse volume corrente inicial, podendo variar entre 4 a 8 ml por quilo. Nosso foco vai ser de 6 ml por quilo, mas não aumentar muito para além disso, porque não vai trazer nenhum benefício para o nosso paciente a longo prazo.
Isso é demais. Em relação à PIP, a gente vai titular essa PIP em relação à FiO2 também do paciente. A gente vai ter algumas tabelas para ajudar a gente a titular a PIP. No caso, quando a gente tem uma SARA leve, a gente tem a tabela mais fácil, digamos assim. Infelizmente ou felizmente, eu fiz o slide pelo notebook, então eu não consegui colocar a tabelinha aqui, que ele não me deixa editar. Mas a gente consegue ver, de acordo com o FiO2 do paciente, a PIP ideal, e é preferível ir ajustando a PIP em relação a FI do que ir aumentando só a FI ou só a PIP isoladamente. Então, a gente vai casando esses dois valores. E é uma titulação aparentemente difícil de fazer. Eu não tenho muita experiência com isso, mas eu vejo que é uma coisa meio que variável em relação ao paciente-paciente, de acordo com como ele responde, e sempre levando em consideração essa ventilação protetora para não ter essas complicações da ventilação. No caso da PIP seria o barotrauma e questões nesse sentido. O alvo da nossa oxigenação é entre 92 e 96. Então, usar a menor FiO2 que vai manter esse intervalo. E aí, a partir desse, quando eu alcançar esse intervalo, eu olho a PIP, e aí a gente vai titulando de acordo com esse intervalo. E em relação ao bloqueio neuromuscular, ele vai ser uma próxima etapa. Então, esse passo a passo vai ser meio que numa escadinha aí de complicação do paciente. E aí, a próxima etapa, a gente vai considerar o bloqueio neuromuscular. Lembrando de não usar uma infusão contínua de rotina nas primeiras 24 a 48 horas. A gente vai evitar bloquear um paciente que melhoraria, digamos assim, no início. E aplicar apenas bolos no caso dos pacientes que têm assincronias graves ou esforço muscular excessivo incontrolável. Então, assim, quando o paciente tem muita sincronia ou quando tem muito esforço muscular, a gente considera um bloqueio, mas antes dele a gente tem que pensar em outras causas para por que o paciente está tendo essa sincronia. Pode ser problema de sedação, pode ser que o paciente está com dor. Então, a gente tem que identificar essas outras causas antes de ir direto para o bloqueio neuromuscular. Por isso que até tem essa questão do tempo, de esperar um tempo para iniciar esse bloqueio. E aí, em relação à prona especificamente, por que a gente prona o paciente? O paciente, quando ele está supinado, quando ele está na posição de recurso dorsal, ele não tem esse recrutamento dos alvéolos dorsais e ele tem um acúmulo do edema da própria doença ali nessa região. Então, quando a gente vira o paciente, a gente tem um alívio ali do peso cardíaco, peso mediastino do paciente, a gente tem um recrutamento desses alvéolos dorsais, uma melhora dessa relação que é VQ, e uma prevenção da injúria induzida pelo ventilado. Então, a gente consegue ter uma ventilação mais protetora, ter um volume menor, uma PIP menor, e prevenindo as injúrias causadas pelo ventilado. As indicações da prona são mais restritas, então a gente precisa de ter uma relação PF menor do que 150, uma FiO2 maior do que 60% e uma PIP maior do que 5%. E isso quem define é até aquele estudo que a gente vai ainda discutir. O time inicial para começar, para se avaliar a prona, é bem precoce, logo nas primeiras 12 horas.
Tem um checklist de segurança de prona, é um procedimento que não é feito rotineiramente, então precisa de ter uma equipe bem treinada e acostumada a fazer esse procedimento. Depois do Covid, eu vi que ficou mais comum, mais aceitável, mais usual as pronas, mas antes aparentemente era uma coisa mais de outro mundo, assim, agora está mais popularizado, digamos assim, mas ainda assim a gente precisa de ter uma equipe bem preparada. Contraindicações absolutas para a prona é instabilidade da coluna vertebral, cirurgia torácica recente, instabilidade torácica, traqueostomia recente, menor do que 15 dias, e a síndrome compartimental. Em relação às contraindicações relativas que a gente precisa avaliar de paciente para paciente, instabilidade hemodinâmica grave ou arritmias agudas, hipertensão intracraniana com risco de obstrução venosa, instabilidade pélvica, politrauma, que a gente precisa adaptar bem a manobra. A gestação no terceiro trimestre requer uma monitorização fetal ali constante, e cirurgia abdominal recente. A prona, a gente tem um tempo mínimo para poder manter o paciente nessa posição, onde que ele vai se beneficiar do procedimento, que é de um intervalo maior do que 12 horas, com uma duração alvo de 16 a 20 horas, o tempo que esse paciente vai tolerar. Modificar a posição de nadador, que é aquela que um bracinho fica para cima e outro para baixo, a cada 2 horas. Uso de hidrocolóide, proteções na região da face, coxins sobre a região pélvica e torácica, e a cabeceira em Trendelenburg reverso. Então, esse paciente vai ficar um pouco mais inclinadinho para cima. A nutrição enteral, ela é permitida, a gente sabe que a nutrição ela é benéfica nos pacientes graves, reduz o risco de infecção sistêmica e não aumenta o risco de pneumonia, e ela deve ser reavaliada após 2 horas de pronação. A manobra de rotação tem que ter uma pré-oxigenação do paciente a 100%, então é o momento que a gente vai colocar a FI ali a 100%, o médico tem que ficar na cabeceira para poder prevenir extubação, e a rotação sempre no sentido oposto ao onde está o ventilador. Quando que a gente suspende a prona? No sucesso clínico, então a gente tem uma relação PF maior de 150 que um FO2 menor do que 60, e essa relação ela vai ficar sustentada com pelo menos 4 horas na posição supina, posição normal do decúbito dorsal. A falha terapêutica, que é quando tem uma queda da relação PF maior do que 20% na relação supina, então a gente vai considerar voltar a pronar esse paciente outra vez, e a complicação grave, hemoptíase aguda, deslocamento do tubo, saturação menor que 35, PO2 menor que 55 por mais que 5 minutos, na FI lá que a gente coloca para o procedimento, que é de 100%. Arritmia, parada cardíaca, frequência cardíaca menor do que 30, todos esses são critérios para interromper a prona instantaneamente. E aí, finalmente, a gente chega no nosso artigo, que é o PROSEFA. É um artigo de 2013, mas que ele ainda é a nossa principal evidência, ele foi bem estruturado, ele determina os nossos principais parâmetros e guia o procedimento de prona dos pacientes. Ele teve um N de 466 pacientes randomizados ali na região da França e da Espanha, 27 TIs na França e na Espanha, e ele tem sessões contínuas de duração maior do que 16 horas. Logo de cara, a gente vê a premissa do artigo, que ele oferece que ele aponta a redução da mortalidade de forma absoluta dos pacientes pronados na SARA. E qual que foi o perfil de paciente desse estudo? A etiologia foi principalmente por pneumonia pulmonar direta, paciente grave, então com um score SOFA elevado, e a maioria dos pacientes estavam usando vasopressores. Então, são os pacientes da UTI mesmo, paciente que está grave, que está instável,
o filtro de inclusão desse paciente para poder iniciar a prona foi que ele tinha que estar em SARA por mais de 24 horas para poder eliminar os pacientes que já melhorariam de forma rápida, né? Então, não seriam benéficos na leitura do estudo. E os parâmetros ventilatórios é a relação PF menor do que 100, um volume de 6 ml por quilo e uma PIP em torno de 10. Ele espera aí um tempo maior do que 12 horas para poder garantir que a gente tem um paciente, de fato, em critério de SARA. E aí ele até aponta no final do estudo como uma possível limitação dos resultados, porque talvez por esperar mais do que 24 horas, ele pode ter selecionado pacientes muito graves. E isso pode ser um ponto negativo aí do estudo. E aí, esse é o intervalo do grupo de prona para o grupo supino. A gente tem uma mortalidade de 16% dos pacientes pronados, em relação a 32% dos pacientes que ficaram apenas na posição supina. O risco de morte relativo foi reduzido em mais de 60% dos pacientes, e a mortalidade de 90 dias ela se manteve. Então, os pacientes pronados foi de 23% em relação ao supino de 41%. Além da mortalidade, a gente tem alguns desfechos secundários em relação a esse procedimento, que é o sucesso da extubação. 85% dos pacientes pronados tiveram sucesso em relação a 65% supino. Dias livres de ventilação foram 14 dias no pronado em relação a 10 dias no grupo supino. A incidência de pneumotórax foi muito equivalente, então não teve diferença estatística. E as paradas cardíacas foram menores, inclusive, no grupo pronado do que o grupo supino. Então, qual que é a principal destaque em relação a esse estudo? É que ele tem uma aplicação precoce da prona, começa ali a partir de 24 horas do diagnóstico de SARA do paciente. Então, ele começa desde muito cedo essa janela da doença. E a média do tempo de intubação foi de apenas 33 horas dos pacientes. A dose foi prolongada, as sessões médias duraram 17 horas, que aí garantiu tempo suficiente para recrutamento dorsal e descompressão vascular pulmonar dos pacientes. Então, deu para a gente um intervalo médio ali para manter esse paciente pronado, que é mais do que 12, ele nessa média de 16 horas. E teve uma seleção bem rigorosa dos pacientes. O foco foi exclusivo em paciente com SARA grave, então tanto que ele focou bastante nessa janela aí de 12 a 24 horas de estabilização com ventilador para começar a pronar os pacientes, para evitar os falsos positivos e garantir uma proteção mecânica dos pacientes. E aí a gente tem o algoritmo MES, igual eu falei lá atrás, a gente tem uma escadinha aí para poder fazer esse manejo da SARA. O início começa com a identificação, a oxigenação e definição diagnóstico mesmo, os critérios de SARA, a partir da nossa ultrassom, a relação PF e o risco do paciente. Começa com a ventilação protetora, então ajustar o volume corrente de acordo com o peso do paciente, manter esse palator maior do que 30, titular a PIP de acordo com a FiO2 e manter essa estabilização aí pelo menos de 12 a 24 horas, mantendo essa relação baixa e mantendo essa relação menor do que 150 com a FI maior do que 60, a gente já começa a considerar a prona. É um tempo médio de 16 a 20 horas para garantir esse recrutamento alveolar, monitorar as contraindicações e as respostas hemodinâmicas, então o paciente vai ficar sendo avaliado bem de perto, assim como a maioria dos pacientes que a gente tem na UTI, e a avaliação para retorno da posição supina com a relação PF maior do que 150, sustentada por 4 horas. Sustentado por mais de 4 horas, a gente vai manter esse paciente supinado
E se ela voltar a cair, depois dessas 4 horas, a gente retorna o paciente para a posição pronada. E é isso.